Você é nosso convidado, é importante demais a sua presença, por quê? Porque o teor da nossa conversa, embora tenhamos feito aqui uma pauta prévia, será delimitado pela pergunta dos senhores, que poderão participar diretamente aqui da nossa conversa através do Twitter, tanto da EBEG, @EBEGConcursos, quanto o meu, @USCasado, quanto o Twitter recentemente criado pelo professor Arthur, que é o @ArthurMoura12. Muito bem, passei previamente aqui para os senhores aquilo que nós vamos discutir, já fiz a apresentação do professor Arthur, mas agora peço para que ele possa apresentar-se aos nossos alunos, amigos, convidados, enfim, participantes dos grupos, para que possamos então iniciar as nossas discussões conforme prometido. Professor Arthur, a palavra é sua. Obrigado, agradeço ao doutor Ubirajara, a quem, pelo carinho que tenho e também em deferência ao tempo que nos conhecemos, doravante passo a me referir como Bira, à vontade. Até para quebrar um pouco a formalidade aqui do nosso encontro. Boa noite aos nossos amigos do EBEG, nossos amigos, nossas amigas que nos assistem hoje. Para mim é uma grande satisfação poder compartilhar com vocês a experiência que eu tenho na Procuradoria da Fazenda Nacional, fazer o merchandising da Procuradoria, né, de modo que vocês se sintam bastante convidados a ingressar na carreira, ou pelo menos fazer uma opção consciente entre a Procuradoria da Fazenda ou a Advocacia da União. São órgãos irmãos. Isso. Né? É uma grande satisfação ter aqui o Dr. Ubirajara, o Bira, meu amigo, ao meu lado, poder abordar esse tema. E espero que isso seja bastante proveitoso, que ao final você decida com consciência. Sobretudo, se confirmar a hipótese de as duas provas de concurso coincidirem, se não as duas etapas, pelo menos uma delas, que vai obrigar o concursando a ter que optar entre Procuradoria da Fazenda ou Procuradoria da União. Eu quero começar contando para vocês como foi a minha experiência de concurso público. Eu entrei na Procuradoria em 2003. Antes eu tinha feito a prova de advogado da União. E fiquei por uma questão. Mas o bom concurseiro não desiste jamais. É verdade. Não desiste jamais. No concurso seguinte, eu fiz a prova de procurador da Fazenda Nacional. Tive a felicidade de ser aprovado. Comecei lá no interior do Rio Grande do Sul. Um abraço, meus amigos gaúchos que nos assistem hoje, lá na cidade de Passo Fundo. Depois consegui vir para Campina Grande, tive uma breve participação em Brasília, na CRJ, o que muito me orgulha. E trabalho efetivamente na seccional de Campina Grande desde 2005, o que é um grande prazer para mim. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é um órgão jurídico dos mais antigos aqui no nosso país. Eu acho que é o órgão de advocacia de Estado, é o mais antigo que nós temos. Remete aos procuradores da coroa, ainda na época do Império. E, no entanto, é uma carreira jovem. O procurador mais antigo que nós temos hoje na Procuradoria da Fazenda Nacional, se não me engano, é do concurso de 82. Já faz algum tempo, mas você encontra nas carreiras da magistratura, na magistratura estadual, sobretudo, juízes bem mais antigos. Tanto a Procuradoria da Fazenda quanto a Advocacia da União são carreiras muito jovens. Você vai encontrar rostos jovens como o nosso, né, Bira? E bem mais jovens do que nós. A Procuradoria da Fazenda é um órgão que representa a União nas questões financeiras e tributárias, de acordo com o que prescreve a Lei Complementar 73, no seu artigo 12. E é um órgão, tem essa curiosidade, é um órgão vinculado tanto à Advocacia Geral da União quanto ao Ministério da Fazenda. Né? Inclusive, nós estamos até um pouco mais próximos ao Ministério da Fazenda do que à Advocacia Geral da União, propriamente dita.
embora a Lei Complementar 73 trate tanto da PGFN quanto da Procuradoria da União. A Procuradoria da Fazenda Nacional, você que pretende ingressar na carreira, né, ela lida especificamente com a questão tributária e com a questão financeira da União. Toda aquela questão que desemboca na Justiça, no Poder Judiciário, e que diga respeito aos tributos arrecadados pela União, são de atribuição da Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas, principalmente, é importante demarcar que é a inscrição em dívida ativa da União de qualquer valor que delimita a nossa competência de atuação. Nós não atuamos apenas na execução fiscal de dívidas tributárias, né? Na verdade, atualmente, as dívidas não tributárias também respondem para uma parcela considerável do nosso trabalho. Escreveu em dívida ativa da União, e quem faz isso é a Procuradoria, o crédito passa a ser executado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A execução fiscal responde talvez por 70% do trabalho da Procuradoria, em números de processos. Os processos mais numerosos são processos de execução fiscal. Então, me permita, Arthur, esse é um dado extremamente importante, porque nós estamos dizendo então para as pessoas que aquele que for aprovado no concurso de Procurador da Fazenda Nacional terá como grande carga de trabalho a atuação em execução fiscal. Sem dúvida. Então, em tese, aquele que se amolda ou que gosta ou que estuda com afinco esse tipo de matéria terá na prova, embora a gente vá discutir isso em um tópico específico, uma maior afinidade com as questões da própria carreira. Exato. Se você não gosta de direito tributário, o seu caminho é a Advocacia da União, sem dúvida. Nós mexemos com direito tributário e processo civil todo dia. Muitas vezes os 3 turnos do dia. Tamanha é a quantidade de trabalho. Agora, embora o maior volume seja de execução fiscal, o que nos dá mais trabalho, efetivamente, é a defesa da União. E é aí que se concentra, efetivamente, acho que a parte mais interessante, a parte mais brilhante, e que mais aparece do trabalho da Procuradoria da Fazenda Nacional, que é a nossa atuação defendendo os cofres públicos das teses que são criadas pelos contribuintes e que visam ao não pagamento do tributo, ou restituição daquilo que os contribuintes entendem indevido. E tem as teses as mais criativas, né, que demandam do Procurador da Fazenda Nacional igual criatividade, pelo menos, para poder enfrentar os grandes escritórios de advocacia, que hoje se dedicam exclusivamente a assessorar grandes empresas e a executar o planejamento tributário dessas empresas. É interessante observar, você, nosso amigo do EBEG, que vem se preparando para concurso, que a Justiça Federal hoje trabalha para a Procuradoria da Fazenda Nacional, em questões tributárias. O STF e o STJ hoje, grande parte do seu trabalho é voltado a ações da União envolvendo especificamente direito tributário. Então, com essa característica da Procuradoria da Fazenda, você entende, Arthur, então correta a divisão da lei complementar das Procuradorias da União, especializando a Procuradoria da Fazenda Nacional no que diz respeito às ações de execução fiscal, as ações tributárias, e a Procuradoria da União pegando então o restante de todas as matérias na defesa judicial e extrajudicial da República Federativa do Brasil. Você entende como um acerto da lei complementar a divisão dessas procuradorias, dada a especialidade do tema e a toda uma conjuntura judiciária para julgar essas causas? Esse é um debate interessante, né, a questão da unificação ou não das carreiras da AGU, num único e grandioso órgão. Eu não sei te responder se é mais ou menos conveniente, né? Mas por hora é como está posto, né? Está posto dessa maneira. E não há como fugir até que haja uma alteração legislativa que diga de maneira diferente. Uhum. Por hora eu acho que a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Advocacia Geral da União, especificamente a Procuradoria da União, vem realizando um trabalho de excelência na defesa, não do governo. Os governos vão e as procuradorias ficam. E muito mais do que as procuradorias, o interesse público permanece. Exatamente. Então nós não defendemos o governo, nem esse, nem o de ontem, nem o de amanhã.
Nós defendemos o interesse público, né? A advocacia da União é guardiã da moralidade pública, da eficiência, do interesse público maior que deve prevalecer. E no que pertine especificamente à Procuradoria da Fazenda Nacional, nós somos os guardiões do cofre. Um cofre que não pertence a nenhum partido político, que não pertence à figura de nenhum político, nem de ontem, nem de hoje, mas que pertence ao povo. O dinheiro que está lá não é do Procurador da Fazenda, não é do Secretário da Receita Federal, não é do Ministro. O dinheiro que está lá é nosso. E ele precisa de proteção, né? Os cofres públicos não podem ser aviltados. E o Procurador da Fazenda Nacional trabalha, na verdade, como um verdadeiro cão de guarda, protegendo os cofres públicos. Eu prefiro a expressão até cofres do público, né? Porque os cofres, na verdade, são do público, né? A eles pertencem e cabe ao Procurador da Fazenda Nacional tomar conta dele da melhor maneira possível, através da execução fiscal, recuperando aquele dinheiro que deixou de ser pago, né? Majoritariamente esse dinheiro decorre do não pagamento de tributos, mas também tem multa, são contratos que não são pagos, e a Procuradoria da Fazenda Nacional termina assumindo a cobrança, a exemplo do que ocorre com débitos de crédito rural do Banco do Brasil. Podemos tocar nesse assunto especificamente, que é bem interessante mais na frente. E também a defesa da União nas questões tributárias, né? Os advogados estão cada vez mais preocupados com o planejamento tributário, e as teses, como eu já disse, são cada vez mais criativas, digamos assim. E a Procuradoria precisa dar a resposta adequada, não no sentido de malferir o direito do contribuinte, né? O nosso interesse não é maltratar o contribuinte ou perseguir o contribuinte de maneira nenhuma. O nosso contribuinte é fazer cumprir a lei tributária como ela está posta. Como ela está posta. E como recomenda o Código Tributário Nacional. Eu digo a Procuradoria da Fazenda Nacional, nós estamos em todos os estados da Federação e também no Distrito Federal. Aqui na Paraíba, por exemplo, nós temos uma unidade na capital, a exemplo do que ocorre com os demais estados federados, e temos uma única Procuradoria Seccional no interior da Paraíba, especificamente em Campina Grande, onde eu estou lotado atualmente. Rio Grande do Sul tem mais de 20 seccionais, São Paulo também tem N seccionais também espalhados pelo interior. E assim o Rio de Janeiro e os grandes estados, né? Nós temos hoje uma penetração, eu diria, em 100% do território nacional. Não há área em que nós não estejamos presentes de alguma maneira, né? E o mesmo acontece, eu sei, com a Procuradoria da União. A nossa atuação, especificamente, eu poderia dividir aqui, para facilitar a compreensão dos nossos amigos, em judicial e extrajudicial. A atuação judicial se refere especificamente à execução do crédito público, né, por meio da execução fiscal, de créditos tributários e não tributários, e através da defesa da União, né? Nós respondemos às ações ordinárias, aos mandatos de segurança, atuamos também quando há alguma ação de inconstitucionalidade, de lei tributária. E também temos uma forte atuação administrativa, na área consultiva. Nós prestamos consultoria especializada ao Ministério da Fazenda, no que toca à legislação tributária, a tratados internacionais que versem sobre direito tributário, a concessão de isenções, ou ao encerramento de isenções que foram concedidas. Nós prestamos consultoria também aos órgãos vinculados ao Ministério da Fazenda, sendo o principal deles a Receita Federal, e também uma atuação administrativa que diz muito de perto, né, com aquelas unidades que ficam nas capitais e também aquelas do interior do Brasil, nas seccionais, é o tratamento da dívida ativa. Nós inscrevemos o crédito em dívida ativa, nós concedemos parcelamento, nós fiscalizamos o cumprimento dos parcelamentos das dívidas, nós excluímos do parcelamento, nós incluímos o nome do corresponsável no CADI, no Cadastro de Inadimplência, retiramos quando é necessário, quando é um parcelamento, outra causa de suspensão do crédito. Então, todas essas são atribuições que estão a cargo do Procurador da Fazenda Nacional, né? Trabalho não vai faltar. Para você que vai se juntar a nós, né, não se preocupa que tu não vai ficar ocioso, né? Nós temos muito o que fazer. É muito importante também, para você que pretende ingressar na carreira,
que você conheça a nossa relação com a Receita Federal, né? Muita gente costuma dizer que nós somos procuradores da Receita Federal, né? O que não é verdade, né? Nós temos uma relação muito boa com a Receita Federal. Eu me orgulho de dizer que nós, na seccional de Campina Grande, somos uma das unidades com melhor relação com a Receita Federal. Nós gostamos de trabalhar em parceria. E não é um favor que fazemos, né? Isso, na verdade, o interesse público demanda que a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Receita Federal andem sempre em conjunto, são órgãos irmãos. Nós temos uma atuação muito forte, sobretudo no que toca ao controle dos parcelamentos, daquilo que foi pago, o que não foi pago, mas também na nossa atuação no polo ativo, né? A Procuradoria da Fazenda Nacional ela não apenas é inerte e responde às ações do contribuinte quando elas são ajuizadas. Nós também tomamos, né, a iniciativa por meio das famosas ações cautelares fiscais. E para isso nós sempre contamos com o bom trabalho dos nossos amigos auditores fiscais, que nos fornecem, nos subsidiam, né, com o material necessário, as informações necessárias para que a gente consiga sair na frente, né, do contribuinte que não contribuiu, né, do sonegador fiscal, e consigamos recuperar com mais eficiência o crédito público. Para fechar por hora, né, essas palavras iniciais, não que eu queira puxar a sardinha para o lado da Procuradoria da Fazenda Nacional. Natural. Mas uma das grandes vantagens, e foi até o que me fez escolher a Procuradoria e nela permanecer, foi a certa ojeriza que eu tenho à audiência. A audiência não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que tem a paciência, né, de esperar 2, 3 horas até que o meirinho anuncie que a sua audiência vai começar e, de repente, por uma razão ou por outra, ela não acontece e você volta à Procuradoria e você perdeu uma tarde de trabalho que vai te custar depois o final de semana. Porque os meus prazos não vão ficar suspensos enquanto eu estou em audiência. E na audiência, eu estou sempre vinculado aos horários do juiz. O juiz não vai marcar as audiências de acordo com a minha conveniência. Marcará de acordo com a conveniência dos trabalhos da vara. Eu não estou dizendo que ele está certo ou errado. Estou apenas dizendo que, na Procuradoria da Fazenda Nacional, o número de audiências é muito reduzido. Basta eu dizer para vocês que eu estou desde 2003, como já comentei, e desde então, eu fiz apenas 2 audiências. Na carreira inteira? Na carreira inteira. 2 então, audiências. Preste atenção. Uma delas não se realizou, inclusive. Então foi uma delas não chegou a se realizar. Eu estive lá, né? Já cheguei sem paciência, mas não aconteceu. Então, atenção. Você que não gosta de realizar audiência, a Procuradoria da Fazenda Nacional é uma opção, já que, como procurador da União, eu realizo muita audiência. É o oposto. É o oposto. É o oposto. Nós temos muito trabalho de gabinete. Nós recebemos o contribuinte, nós temos muitas reuniões de trabalho, inclusive com a Receita Federal. O volume de execução fiscal atualmente é uma coisa absurda. O volume de defesa também é muito grande, são questões complexas. Mas, graças ao bom Deus, nós não temos audiência. Aqui e acolá você vai encontrar, você como procurador da Fazenda Nacional, que espero que você seja aprovado, você vai encontrar algum juiz, né, em geral de comarcas do interior do Brasil, que vão marcar audiência de conciliação em execução fiscal. Ora, meus amigos, eu vou conciliar o quê numa execução fiscal? Eu, particularmente, nas audiências de conciliação, eu peticiono dizendo que não há o que conciliar, razão pela qual a minha presença na audiência é dispensável. Exatamente, eu não vou a uma. Né? Eu faço um despacho exatamente nesse sentido, né? Às vezes até por cota nos autos, e manda o processo embora. Não faz o menor sentido. Né? O crédito público é indisponível para mim, que sou procurador. Isso. Né? E para a própria União, então, não há o que conciliar. E, aliás, nem cabe dilação probatória em execução nenhuma, salvo de alimentos. Né? Então, quanto mais na execução fiscal. Então, é uma vantagem. Né? Você não ter que estar pingando de fórum em fórum, em viagens pelo interior, né? Porque as varas federais hoje, elas estão interiorizadas, né? Então, de repente eu acho que o doutor Ubirajara já passou por isso, né? De você estar no seu gabinete e ter que se deslocar 400 quilômetros. É verdade, já, várias vezes.
Agora, não decida ainda pela PFN, porque eu vou contar, sem escutar as ainda vantagens de merchandising ser advogado da União e, portanto, não decida ainda. Eu vi aqui que o Rui Oliveira, ele disse que estava já quase decidido pela PFN. Calma, né? Assista todo o programa, assista toda a entrevista para a gente decidir. Veja só, então, é importante que se diga, antes de mais nada, que todas as opiniões aqui emitidas, tanto por mim quanto pelo Dr. Arthur, nós já combinamos isso aqui. Não necessariamente representam. Não necessariamente representam, aliás, não representam a opinião da Advocacia Geral da União sobre qualquer tema. São opiniões pessoais de nossa atuação. Nós já recebemos aqui muitas e muitas perguntas, temos mais de 200 pessoas nos acompanhando agora na TwitCam, e eu quero deixá-los tranquilizados, porque nós temos uma pauta a seguir. Esse primeiro momento é o momento de analisarmos a atuação do Procurador da Fazenda e a atuação do Advogado da União. As questões específicas sobre mobilidade na carreira, concurso, preparação, nós vamos respondê-las todas. Não se preocupe, mantenha aí a calma e aproveite esse momento, que ele é fundamental para que você possa analisar em qual das carreiras você se adequa, porque muitos pensam que depois que nós somos aprovados em concurso público, os problemas vão embora. Não é verdade. Eles começaram. Os problemas começaram. São outros problemas, de outra ordem, de outra dimensão. Problemas de família, problemas de lotação. Então, nada melhor do que você optar por uma carreira que você tenha o maior grau de simpatia possível para que todas essas outras questões, essas questões acessórias, se tornem minimizadas em razão da efetividade de trabalhar num ambiente de trabalho em que você efetivamente curta aquilo que faz. Bom, na minha experiência, eu sou advogado da União desde 2006, e na minha experiência para concurso, eu estava inscrito no concurso para Procurador da Fazenda em 2006, mas à época a minha esposa já estava grávida da minha primeira filha, a Ana Lídia, e no dia da prova, acreditem ou não, exatamente no dia da prova, no domingo, parece que eu estou vendo a cena, ela teve então várias dores, né, que não eram as dores do parto, mas eram as dores do processo de gravidez, e eu não tive coragem de deixá-la só para fazer o concurso, de forma que eu não fui ao concurso, eu faltei o concurso para dar o suporte necessário à minha esposa e naquele momento à minha filha. Então eu perdi a prova de Procurador da Fazenda em 2006. E em 2006 teve 3 provas, Procurador da Fazenda, Advogado da União e Procurador Federal. Foi um momento em que as 3 provas coincidiu em coisa de 2 meses de diferença de uma prova da outra. Eu tive a felicidade de passar para Advogado da União. E, assim, sou super satisfeito com a carreira da Advocacia da União, de Advogado da União. Me identifico muito com a atuação de um Advogado da União, embora existam algumas questões que são, assim, pedrosas, como a questão das audiências. Mas, enfim, no que diz respeito à atuação do Advogado da União, no que acontece? Nós fazemos tudo, absolutamente tudo, em termos de representação da República Federativa do Brasil, judicial e extrajudicialmente, com exceção do que faz a Procuradoria da Fazenda Nacional. É uma competência por exclusão. Exatamente. Então, perceba, a competência por exclusão que nós temos é defender a União em todos os aspectos judiciais e extrajudiciais, em todos os ramos do direito, em todas as esferas do Poder Judiciário. Até quando nós somos demandados de forma incompetente na Justiça Estadual, somos nós que vamos, na Advocacia da União, nas Procuradorias da União, defender o ente público, com exceção daquilo que faz a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, como advogado da União, eu já tive a oportunidade de defender a União, a República Federativa do Brasil, com interesses até internacionais. Tive a oportunidade de defender a ONU em razão de um acordo de cooperação mantido do Estado brasileiro por meio da AGU com o órgão das Nações Unidas em uma ação judicial. Já tive a oportunidade de defender a União em vários temas, os mais variados. A vantagem da Advocacia da União, do Advogado da União, em relação à Procuradoria da Fazenda, é que, como o professor doutor Arthur nos disse, os procuradores da Fazenda trabalham em 70% dos processos com execução fiscal. Não deixa de ser um trabalho bom, mas não deixa de ser um trabalho ardoroso. O processo de execução é um processo, digamos, rígido, é um processo mecânico, mecanizado. E na grande maioria das vezes, você chega a um momento em que a execução ela precisa parar e ela fica sendo suspensa ad eterno justamente pela ausência de bens do devedor, você não encontra bens do devedor e você fica com aquela execução nas mãos.
No nosso caso é diferente. Nós trabalhamos 80% das ações em que nós estamos no polo passivo na defesa do interesse da União em juízo, defendendo efetivamente os interesses públicos em razão das várias pretensões deduzidas em face da União. Temos também ações de execução. As ações de execução se limitam efetivamente à recuperação do crédito, principalmente no que diz respeito à execução de créditos decorrentes de acórdãos do TCU, títulos executivos, portanto, e que ensejam uma execução por parte da Procuradoria da União, mas, por não. Que, como não são inscritas em dívida ativa da União, Pronto. porque não precisam, uma vez que o título já tem execuibilidade, o acórdão do TCU, não há necessidade de escrever em dívida ativa por essa razão. Isso. A Constituição já dá execuibilidade a esse crédito. Né? Então, como não está escrito em dívida, não entrou no marco divisório da competência da PGFN. Isso, portanto. Então está explicado por que a execução de acordo do TCU, de crédito da União decorrente da condenação dos gestores em devolução de valores decorrentes de acordos do TCU, competem à Procuradoria da União. Eu quero saudar aí, acabei de ver a participação dele, um amigo de faculdade, o Djalma Feitosa, que está testemunhando aí que desde a faculdade eu almejava a Advocacia da União. É verdade. Obrigado, Djalma, e é um prazer tê-lo também nos quadros da Advocacia da União. Djalma, que sempre foi um colega inteligentíssimo e que passou pelos quadros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e hoje é colega aí, advogado da União, atuante em Brasília. Um abraço para você, Djalma. Então, muito bem. Estudou também com o doutor Arthur. Muito bem, eu também quero agradecer, já que eu abri esse momento para os agradecimentos, a presença da professora Tânia Faga, a parceira aí da EBEG no marketing da internet, a tia dos concurseiros, né, e a nossa parceira. Agradecer ao Marcos PFN pela presença que eu já constatei aqui e agradecer a todos os colegas advogados da União que eventualmente estejam aí conosco participando desse momento e que eu não tenho ainda constatado aqui a presença, falarei no decorrer da nossa conversa. Muito bem, então como advogado da União, eu atuo no polo passivo, na defesa do interesse público, defendendo então os interesses públicos por meio da defesa do ente, União Federal, em face a várias pretensões deduzidas pelos mais variados atores, mas também existe uma atuação que é especialíssima na Advocacia da União, que eu particularmente adoro e é o que eu faço atualmente como procurador seccional da União em Campina Grande, que é a atuação no polo ativo. Aqui eu preciso abrir um parêntese gigante e imenso. A atuação da Procuradoria da União, da Advocacia Geral da União, de uma forma geral no polo ativo, ela é brilhante. Atualmente, recentemente, ontem ou anteontem, não tenho exata noção, nós recebemos o prêmio Inovare. O grupo de defesa do patrimônio público da Advocacia Geral da União foi premiada com o prêmio Inovare. E, portanto, o que é que acontece? Nós estamos num momento de total desenvolvimento do polo ativo da Advocacia da União. Então, imagine, eu ingresso com ação de probidade, eu ingresso com ação civil pública, eu ingresso com ação de recuperação de crédito as mais variadas. Da forma como nós atuamos no polo ativo, passivo, também atuamos no polo ativo. E nós podemos fazer, em tese, tudo o que o Ministério Público pode em matéria civil, com exclusão da matéria penal, que nós não temos competência de atuação na matéria penal. Mas em matéria civil, nós podemos fazer tudo o que o Ministério Público faz, com exceção da instauração do inquérito civil. Nós temos um procedimento específico de investigação que não é igual e não tem o mesmo poder constitucional do inquérito civil do Ministério Público, mas dentro daquilo que podemos fazer administrativamente, fazemos e temos uma atuação extremamente relevante no polo ativo. O polo ativo, que é onde eu atuo hoje na defesa do interesse público, é uma atuação fascinante. Nós ingressamos com ações de improbidade, com ações civis públicas, nós defendemos o interesse coletivo, nós recuperamos crédito, nós ingressamos com execução para recuperação de crédito. Então você está lá na labuta diária, atuando na defesa do interesse público para recuperar aquilo que foi malversado ou para defender o interesse coletivo do qual a União participe em ações civis públicas, enfim, das mais variadas. Então, no que diz respeito à atuação do advogado da União, o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é a variedade de temas que nós atuamos, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Obviamente que, por defender um ente tão grande,
um ente que comanda um país de dimensões territoriais, é por óbvio que nós temos atuação em ações repetitivas, é verdade, mas existem temas inúmeros e dos mais variados em que um advogado da União é capaz de atuar, de forma que eu posso lhe dizer que, não todo dia, mas dia sim, dia não, alguma coisa nova chega à sua mesa, e tantas coisas novas chegam à sua mesa que você precisa estar o tempo todo estudando, se atualizando, pesquisando, lendo, para poder efetivamente fazer a defesa do ente público em juízo da melhor forma possível. E foi com essa intenção, com essa praticidade no que diz respeito ao estudo de matérias e à defesa do ente, que nós criamos o GAGU, o Grupo de Estudo para a Advocacia Geral da União, tanto objetiva quanto subjetiva. Nós víamos tanta coisa na prática da Advocacia da União, no nosso dia a dia, que nós decidimos criar um grupo para fazer com que você pudesse participar dessas discussões, levando em consideração um perfil de concurso, de abordagem de concurso, para que você pudesse começar a pensar como advogado público, levando em consideração que assim as bancas têm solicitado, requerido dos seus examinados cada vez mais. Então, para ser advogado da União, você precisa gostar de estudar. Essa é a regra. Também, para ser procurador da Fazenda Nacional, você tem que estudar. Qual a diferença que eu imagino, embora nunca tenha ocupado os quadros da Procuradoria da Fazenda Nacional? No nosso caso, o dinamismo de matérias e a possibilidade larga, horizontal, imensa de atuação na defesa do interesse público, o que não também retira da Procuradoria da Fazenda Nacional a possibilidade de todo dia estar enfrentando um tema diferente, justamente em razão da criatividade dos escritórios de advocacia no que diz respeito à interpretação da lei tributária, sempre para pagar menos, enquanto que a regra da Procuradoria da Fazenda é fazer com que a regra do jogo seja efetivamente aplicada, né, professor? A regra não é pagar menos nem pagar mais, é pagar o justo. É pagar o justo. Para a Procuradoria da Fazenda Nacional é pagar o justo. Eu costumo dizer, na carreira, aos meus amigos, aos meus colegas de profissão, que nós somos os defensores da regra do jogo. Ou seja, como procuradores, como defensores do ente público União, seja na área da Fazenda, seja em todas as demais áreas, com a exclusão da competência da Procuradoria da Fazenda, nós estamos aqui para defender a regra do jogo. Não significa dizer que, como juristas, como estudiosos, nós não tenhamos o entendimento de uma vez ou outra de que o jogo deveria ter uma regra diferente, mas que a regra diferente seja então aprovada pelo Congresso Nacional da forma como a Constituição assim estabelece. Nós somos uns defensores da regra do jogo. Estamos aqui como procuradores e espero que você possa ocupar essa função um dia para defender a lei, a aplicação da lei e dar ao contribuinte ou ao autor da ação ou ao cidadão aquilo que efetivamente a lei o permite ter e aquilo que é o justo, sem fazer com que o Estado seja, de certa forma, vilipendiado pelo olho grande de alguns ou pela má-fé de outros. Nós estamos aqui para defender o interesse público, porque, ao fim e ao cabo, o que importa é a defesa da sociedade, do contribuinte, das finanças públicas, da moralidade pública, e nós estamos aqui para fazer com que as pessoas não se utilizem do poder judiciário de uma forma eficaz, mas com má-fé, para efetivamente, má-fé inclusive, para efetivamente se aproveitar da grandeza da União Federal, dos seus cofres, dos seus poderes ou coisa parecida. Então, essa é a nossa função, a função de procuradores. O procurador da Fazenda Nacional atua eminentemente na área tributária, então, como o professor Arthur adiantou, você precisa muito gostar de tributário, e no nosso caso, no caso dos advogados da União, você precisa gostar de tudo um pouco. Eu sempre digo para os meus alunos, seja presencialmente, seja telepresencialmente, que para passar num concurso para advogado da União, você não precisa ser especialista em nada, mas você precisa ser uma espécie de clínico geral. Você precisa dar uma solução jurídica e uma boa solução jurídica para tudo o que seja apresentado ao seu exame e uma solução jurídica de qualidade. Para ser procurador da Fazenda Nacional, você tem que ser um mini especialista em tributário. Exato. Embora eu deva dizer que a matéria administrativa também nos é muito exigida. Sobretudo porque, como nós prestamos consultoria ao Ministério da Fazenda e a órgãos ligados ao Ministério da Fazenda, então toda a parte de consultoria relativa à licitação,
a contratos, problemas de pessoal, né, direitos funcionais dos servidores públicos lotados naqueles órgãos, tudo isso acaba desembocando na Procuradoria da Fazenda Nacional para que algum procurador ali lotado naquela unidade oferte parecer sobre aquela questão. Então, o pessoal que está estudando para a PFN, muita atenção com licitação, muita atenção com contratos, com a Lei 8.112. Isso, para advogado da União igualmente. E o ponto em comum que há entre ambas é que nós precisamos saber processo civil. Isso. Sem processo civil, você não vai sair do canto. Isso é fundamental para a atuação tanto na Procuradoria da Fazenda quanto na Procuradoria da União. Ser um exímio dominador das regras processuais é fundamental. O processo civil é a sua água, é aquilo que oxigena o seu cérebro para pensar na defesa da União todos os dias. Obviamente que o direito material é preciso saber, conhecer, pesquisar, se atualizar, mas a ciência processual é o nosso instrumento, né? É aquilo que é o bisturi do procurador, assim como também é do advogado. No nosso caso, talvez de uma forma mais acentuada, porque tratamos efetivamente com o interesse público, que é sempre maior e deve ser maior do que o privado. Então, a ciência processual é fundamental. O processo civil, tanto para a Procuradoria da Fazenda quanto para a Advogado da União, é fundamental. E o processo civil é a ferramenta do advogado. Isso. E é importante que você, amigo que nos escuta, tenha a consciência de que o procurador da Fazenda e o advogado da União são, antes de tudo, advogados. Nós somos advogados de um cliente só. Exato. O nosso cliente é a União. Isso. O nosso cliente, e de maneira imediata, o interesse público, né? Então, foi uma das coisas, aliás, que me motivou a fazer concurso para a advocacia pública. Né? Fosse a advocacia da União ou a Procuradoria da Fazenda Nacional, porque eu sempre quis ser advogado. Sucede que ocorre aqui na Paraíba, ocorre em outros estados também, nem sempre a vida do advogado privado é fácil. Não que a nossa seja fácil. Eu estagiei 4 anos em escritório de advocacia, né? Então eu conheci as mazelas da advocacia privada, sobretudo no que concerne a relação com 300, 400 clientes diferentes. Uns pagam, outros não pagam. Parte do pagamento do advogado privado está nas mãos do juiz, porque ele é quem vai fixar o quantum referente aos honorários comerciais, né? E receber efetivamente esse valor está nas mãos do Poder Judiciário, porque os processos são muito demorados. Então, a ação que um advogado privado planta hoje é coisa que ele vai colher daqui a 10, 15 anos, sabe? E eu não queria esperar. Então, eu queria ter os prazeres da advocacia, de manejar o processo civil tal qual fosse uma espada, né? Esgrimar com o processo civil. Eu queria ter o prazer de defender o interesse público, mas queria ter a segurança e o conforto, por assim dizer, que só um cargo de elite como é Procurador da Fazenda Nacional e advogado da União trariam. Isso. Então eu encontrei o melhor dos dois mundos para mim, que é poder atuar como advogado e ter a segurança de ter um cargo público efetivo, a estabilidade, né? Enfim. Na elite do serviço público. Isso. Então foi isso que me levou a optar pela carreira de advogado público, né? E penso que os amigos que tenham esse mesmo raciocínio estão no caminho certo, né? Vão ser felizes, seja na Procuradoria da União, seja na Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu penso igual. E quero responder para a Tânia Faca, que disse assim, lançou um desafio dizendo, então, o Birajara vai exercer um dia de PFN e o Arthur vai exercer um dia de advogado da União. Eu diria que primeiro a gente não pode, obviamente que a professora sabe disso, mas a gente não pode porque por lei somos proibidos. E segundo, que nesse caso específico, eu não saberia fazer muita coisa da Procuradoria da Fazenda, porque não tenho o domínio técnico nem de longe que o professor Arthur tem na área que atua. Agora, também preciso fazer aqui uma confissão que tanto nós, advogados da União, quanto os procuradores da Fazenda, existem áreas cinzentas de atuação, né? Algumas vezes chegam ações que a gente pergunta, isso aqui é da PFN ou é nosso? Exatamente. É da PFN ou é da Procuradoria da União? E aí nós trocamos figurinha, nós nos ligamos, discutimos, tivemos recentemente uma questão específica sobre a atuação da compensação,
no regime de pagamento de precatórios e chegamos a uma solução adequada juntamente com o judiciário, podemos falar sobre isso no momento específico, mas assim, nós vivemos numa sintonia e numa harmonia muito grande. Obviamente que nós estamos falando de uma experiência de ponta. Eu atuo numa procuradoria seccional e o doutor Arthur também atua numa procuradoria seccional. Obviamente que existem outras realidades dentro das duas instituições, no que diz respeito, por exemplo, à atuação das procuradorias da União, das procuradorias da Fazenda, nas capitais, das procuradorias regionais da União, das procuradorias regionais da Fazenda e a atuação especificamente em Brasília. Logicamente que existem áreas internacionais de atuação em Brasília da Procuradoria da União, tá? Assim como também existe a Procuradoria da Fazenda. Existe também uma parte que você pode ser lotado enquanto procurador da Fazenda ou advogado da União, que é a parte consultiva. O professor Arthur falou agora recentemente sobre a consultoria jurídica que a Procuradoria da Fazenda exerce junto ao Ministério da Fazenda, e você leva esse exemplo para a Procuradoria da União, trazendo a realidade de que os advogados da União representam, por meio da consultoria jurídica, a consultoria jurídica, prestam assistência jurídica a todos os demais ministérios. Lembrando aos senhores que nós exercemos consultoria jurídica ao Poder Executivo apenas, né? Aos ministérios do Poder Executivo e à Presidência da República. Então, nesse sentido, nós temos então a atuação contenciosa, a atuação consultiva, nós temos na atuação contenciosa vários ramos do direito em que você pode ser efetivamente lotado, seja efetivamente para analisar o administrativo, seja o internacional, enfim. São várias experiências que você pode ter, tanto nos órgãos da Procuradoria da Fazenda, quanto nos órgãos da Procuradoria da União. Estamos relatando, então, a nossa experiência mais próxima, que é a experiência da ponta, de atuar com os processos da ponta em procuradorias seccionais ou procuradorias da União, já que eu também atuei na Procuradoria da União no estado do Pará, que é, muito possivelmente, a realidade que você vai enfrentar tão logo ingresse na carreira. Ao ingressar na carreira, efetivamente você vai ser lotado numa procuradoria ou numa consultoria e na procuradoria atuar com processos judiciais tão logo tome posse. No dia da minha posse, em Belém do Pará, dia 4 de dezembro de 2006, eu recebi um aperto de mão do procurador-chefe à época, o Dr. Mauro O. de Almeida, que se estiver nos assistindo eu mando um enorme abraço. E ele apertou minha mão, disse: seja bem-vindo à Procuradoria da União no estado do Pará, ali está a sua mesa. Quando eu fui me aproximando da mesa, a mesa parecia uma trincheira de guerra. Sabe aquelas trincheiras de guerra onde aqueles sacos de areia representam um obstáculo entre você e o inimigo? Substitua os sacos de areia por processos das mais variadas cores de capa. Capa rosa, capa verde, capa branca, capa amarela. E eu realmente tive, no começo, uma certa dificuldade para acompanhar todas aquelas discussões, porque eu nunca tinha advogado, saí da faculdade, estudei, fui para a Advocacia da União, fui servidor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho em alguns momentos específicos da minha caminhada como servidor. E nós pensamos, inclusive, professor Arthur, havendo aceitação, em montar um curso na EBEG, não um curso de formação, porque não é nossa competência, é competência da instituição. Mas para aqueles que ingressarem na advocacia pública, tanto nas carreiras de advogado da União como de procurador da Fazenda Nacional, nós vamos ministrar um curso para você sobre os primeiros passos na advocacia pública. As primeiras dúvidas, as primeiras peças, as primeiras teses, as primeiras discussões. Nós pensamos em fazer esse curso e se nós conseguirmos, então, agendá-lo junto com o calendário da EBEG, ele será uma novidade para você, colega recém-aprovado nos concursos de advocacia. O professor queria falar. Todo mundo passa por isso. É verdade. Assim que eu tomei posse, no dia 8 de dezembro de 2003, era inclusive feriado em Porto Alegre. 2 semanas depois de um curso de formação que ajudou pouquíssimo, talvez mais tenha atrapalhado, porque assustou, né, do que ajudou, eu encontrei uma mesa muito semelhante à sua. Muito semelhante à sua. A minha era repleta de agravos, tinha muita coisa para agravar e o prazo se esgotava com poucos dias. Eu já peguei os processos com prazo em curso. Com prazo em curso. E no final do prazo. No final do prazo, inclusive. Então, assim, não chegou a ser traumático, né, como experiência. Mas certamente teria sido bem mais fácil se tivesse havido uma preparação. Hoje, inclusive, já há. A Procuradoria da Fazenda Nacional, desde então, tem aprimorado muito os seus cursos de formação. Inclusive, eles entregam material muito bom. O próprio sindicato
dos procuradores da Fazenda Nacional costumam entregar um CD com um banco de petições, com as petições, aquelas mais comuns que se usam em execução fiscal e aquelas que mais aparecem nos processos de defesa, né, peças de contestação e recurso, dos principais casos que estão, para usar uma expressão que eu nem gosto muito, bombando naquele momento. A nossa CRJ, lá em Brasília, prepara um material com uma coletânea do que foi decidido pelo STJ e pelo STF, aquilo que foi mais relevante na matéria tributária e processual civil que foi decidido. Então você já entra com algum material nas tuas mãos, né? Isso hoje. Na época que eu entrei não tive nada disso. Nada disso. Mas sobrevivi. E eu também. Né? Pelo que não é isso que deve te preocupar. Né? A preocupação de vocês agora deve ser especificamente no concurso. O concurso. Eu vi que já houve pergunta acerca da prova de direito, da prova de procurador da Fazenda Nacional, se o peso de direito tributário era o mesmo que se vê no nosso dia a dia. Certamente, se você não sabe direito tributário, você não vai fazer uma boa prova. É preciso que você conheça bem direito tributário. Porque exatamente esse é o nosso dia a dia, né? E o direito tributário apresenta uma particularidade que não se vê tanto em outros ramos do direito, né? Que é muito dinâmico. É um direito que é produzido todo dia, às vezes de manhã e de tarde. Né? Porque nós lidamos com a legislação federal, ordinária, mas também com lei complementar, diversas instruções normativas e decretos, e portarias, e memorandos, e circulares que tratam da questão tributária. E muitas vezes a questão tributária estadual ou municipal influencia diretamente o nosso trabalho. Então você tem que conhecer muito bem como funciona o ICMS. Você tem que conhecer para a prova como funciona o ISS também. É uma questão que já foi da moda, hoje já não é tão, já é batida, por assim dizer, a questão do ICMS e do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS. Para você responder bem essa questão na prova, você precisa conhecer a estrutura, né, a regra matriz, tanto do ICMS quanto do ISS. Então, embora boa parte do nosso trabalho esteja intimamente ligado ao direito tributário, mas é porque o direito tributário é um oceano de detalhes e o pior, de normas. Né? E você tem que conhecer todas elas e estar atualizado com todas elas. Né? Isso. É uma coisa muito difícil. No caso da Procuradoria da Fazenda Nacional, nós temos em Brasília uma equipe de procuradores lotados num departamento que nós chamamos de CRJ, e essa equipe ela é responsável, né, dentre outras coisas, por acompanhar tudo aquilo que é produzido no STJ e no STF. Então, não acontece nada em matéria tributária nos tribunais superiores ou em alguma unidade da federação sem que eu e outros procuradores da Fazenda, obviamente, não fiquemos sabendo em primeira mão. Se uma novidade tributária estourar no Rio Grande do Sul, no Acre, no Maranhão, no interior de Goiás, eu ficarei sabendo disso aí com 3, 4 dias. Com mais algumas semanas haverá um parecer da CRJ, dos colegas da CRJ, na Procuradoria da Fazenda Nacional, ofertando uma defesa mínima, né, apontando para você aquilo que você minimamente tem que colocar na sua contestação. Vai te dar um norte para você fazer a sua contestação. Você vai adaptar aquele material ao caso concreto. Ficou muito difícil para os escritórios privados, né, litigarem com a Procuradoria, porque nós não somos pegos de surpresa. E nós conhecemos muito bem a opinião de cada um dos ministros que atuam em matéria tributária. O que eles escrevem, o que eles produzem. A Tatiana está perguntando onde pode encontrar esse banco de petições, ou de novidades, ou de atualizações. Muitos deles nas rodadas do GAGU, as quais o professor Arthur participa. Vamos fazer aqui a nossa propaganda também. Na verdade, esse material de excelência, aqui eu quero agradecer ao Dr. Fabrício, com quem eu tive a honra de trabalhar lá na CRJ. Esse material de excelência, ele não está à disposição do público, né? Exatamente porque ele representa a linha de frente de defesa da Fazenda Nacional.
Então, imagina, nós não vamos entregar, né, mal comparando, né, seria entregar o ouro ao bandido. Né? Não quero dizer com isso que o contribuinte é bandido, longe de mim. Mas assim, eu não posso num jogo de cartas mostrar as cartas que eu tenho na mão. O processo é uma disputa. Exatamente. Né? Entre teses. E não é inteligente de nenhuma das partes entregar à parte contrária os principais fundamentos da sua tese. Nós temos também um banco de petição que se chama Wiki-PGFN, que é coordenada pelo Dr. Aldemário, a quem eu também cumprimento, pela pessoa que é. E lá nós temos petição. Os colegas alimentam esse banco de petição. Né? Então você que vai entrar na carreira e surgiu para você uma questão extremamente complicada envolvendo IPI, né? Por exemplo, IPI importação de carro importado, né? Então você não sabe o que fazer, né? Por sorte não caiu na prova, porque se tivesse caído você teria sido reprovado, né? Então o que é que você faz? Então nós temos essa Wiki-PGFN, né? esse instrumento que facilita a vida do procurador. E em relação ao peso de direito tributário na prova de procurador, olha, é tão relevante quanto outras disciplinas. Né? A prova de direito tributário é apenas um pouco mais difícil, né? Obviamente as questões de direito tributário que aparecem na prova de PFN não têm o mesmo grau de dificuldade das que aparecem na prova de promotor de justiça, por exemplo. É uma matéria pouquíssimo abordada. Nem na de advogado da União. Então, o número de questões é até parecido, apenas o grau de dificuldade é maior. Eu vou fazer uma confissão aqui, inclusive, né, para tranquilizar a colega. Eu fiz a prova de direito tributário da Procuradoria da Fazenda Nacional em 2003, sem ter a menor ideia do que vinha a ser PIS e COFINS. Fiz sem saber o que era PIS e COFINS. Agora eu sabia todo o resto. Porque tem isso também. Não caiu nenhuma questão relevante, eu sabia o beabá. Dizer que eu não sabia de nada é um exagero. Né? Eu não tinha estudado a fundo a legislação nem do PIS, nem da COFINS. E havia muitas questões da moda naquela época, né, em 2002, quando foi a prova. Eu estava, inclusive, no 9º período da faculdade, né, então tinha um trabalho de conclusão de curso para entregar. E concurso é muito disso, né, você tem que ter a sorte de cair o que você sabe. Isso. Né? Ninguém sabe de tudo. Né, então você tem que contar também com a possibilidade de cair o que você sabe. E eu era um bom generalista. Eu sabia muito de direito administrativo, conhecia bem direito constitucional, principalmente a parte difícil da Constituição, que é a parte tributária. O resto é fácil. Você vai estudar muito para a PFN controle, né, por alguma razão. A ESAF gosta muito de perguntar sobre controle. Então, controle de constitucionalidade você tem que saber de trás para frente e de frente para trás. Tem que conhecer a opinião de Gilmar Mendes, de todos os demais ministros. Né, leia tudo que você encontrar sobre controle. E a parte da Constituição que trata de direito financeiro, direito econômico e direito tributário. Essa é a parte difícil. Porque treinando isso ficou ok, o artigo 5º. Mais ou menos. A Larissa está perguntando quantos % de atuação na carreira de advogado da União corresponde apenas à parte consultiva. Bom, Larissa, em termos de atuação dos advogados da União, distribuição dos advogados da União na parte contenciosa e na parte consultiva, obviamente que na parte contenciosa há uma maior estrutura, porque nós temos nas nossas costas todo o polo passivo de defesa do ente público, além do polo ativo das ações que nós intentamos. A parte consultiva presta consultoria jurídica apenas para o Poder Executivo. Então ela se concentra basicamente em Brasília, mas também está distribuída pelos estados através das consultorias dos estados, que antigamente era chamado de Núcleo de Assessoramento Jurídico, NAGE, hoje são as consultorias jurídicas nos estados e, portanto, nesse caso, representam a assessoria jurídica dos órgãos do Poder Executivo nos estados. Em termos de porcentagem, eu não poderia precisar para você quantos advogados da União estão no consultivo, quantos advogados da União estão no contencioso. Eu posso lhe dizer que a maioria dos advogados da União trabalham no contencioso, e a minoria no consultivo. Na verdade, uma vez aprovado no concurso público, você vai ter a possibilidade de escolher os seus locais o seu local de lotação, dentre os locais permitidos e abertos pela administração,
e nesses locais você pode estabelecer qual deles você quer ser lotado por grau de prioridade. E aí você escolhe procuradoria, você escolhe consultoria jurídica e dependendo da sua classificação no concurso e da opção das pessoas que antecederam você nessa classificação, você pode ser lotada no consultivo ou no contencioso. Acredito que seja da mesma forma na Procuradoria da Fazenda. Exatamente. E eu faço um adendo. Dependendo da sua unidade de lotação, e se você for bem colocado no concurso, você escolherá. Se você não for tão bem colocado assim, você será escolhido. Né? Não vai haver muitas opções para você. Dependendo do órgão em que você efetivamente for exercer, a Advocacia da União ou o Ministério da Procuradoria, você será um clínico geral, um generalista. Você vai trabalhar tanto na parte do contencioso quanto na parte do consultivo. Você vai prestar assessorias a diversos órgãos. Você vai, no caso da Procuradoria, você vai fazer controle de parcelamento, você vai atuar na dívida ativa, vai fornecer ou não certidão de dívida ativa positiva ou negativa, positiva com efeito negativo, ou vai negá-las. Você vai ofertar parecer em mandado de segurança. De repente você pode ser a própria autoridade coatora, se você estiver ocupando um cargo de chefia, o que é muito comum. De repente eu tive colegas no meu concurso que entraram já como chefe, né, porque foram para uma seccional, uma unidade seccional no interior em que não havia ninguém. Então ele foi ser chefe dele mesmo. Só tinha uma vaga lá, ele vai ocupar o cargo de chefia, vai chefiar os funcionários. E como tal, ele passou a ser a autoridade coatora, eventualmente, mandado de segurança. Se você passa a ser lotado numa grande unidade, né, você dificilmente será um generalista. Porque nas grandes procuradorias, né, das grandes capitais do país, e até mesmo nas grandes seccionais, né, tem seccionais que tem 30 procuradores, por exemplo. Né. Para efeito de comparação, a seccional de Campina Grande, da Procuradoria da Fazenda Nacional de Campina Grande, tem apenas 6 procuradores. Então lá todo mundo faz tudo. Mas as grandes unidades, as grandes projeções da PGFN, contam às vezes com 100 procuradores. São Paulo é um mundo de procuradores, né? Então lá as tarefas são divididas por função, né? Então gente que só faz execução fiscal, tem procurador que só atua nos juizados especiais federais, tem procuradores que só prestam consultivo, tem procuradores que atuam só perante os tribunais, sobretudo nas capitais em que há tribunal regional federal, né, Recife, Porto Alegre, São Paulo, Rio, Brasília. Então fazem só a parte de recurso e de defesa oral desses recursos, quando a matéria pede que assim seja feita. Então, de repente, você cai numa unidade em que o chefe da unidade vai colocar você para fazer uma tarefa em uma só. Eu, particularmente, gosto mais das unidades em que as tarefas são divididas por igual, né? Todos fazem tudo, né? Porque assim, o trabalho nunca fica maçante. E você tem sempre contato com todas as novidades. Na Procuradoria em Campina Grande, eu atuo na Justiça Eleitoral, na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual, no Juizado Especial Federal, no Consultivo, no Polo Ativo, no caso das ações cautelares, na investigação dos grandes devedores, na parte administrativa em relação à dívida ativa. Então isso termina que nos fornece um cabedal muito grande, né, de experiência que a gente vai adquirindo com o tempo, porque mexe com tudo. Então, isso. É muito difícil precisar, né? Quanto é consultivo, quanto é... Isso, porque você pode cair numa unidade em que você só faça consultivo. Então, para você vai ser 100% consultivo. Exatamente. Até que você consiga, né, ser removida para um outro setor, para uma outra unidade em que a divisão do trabalho seja diferente.